Quinta-feira e o tema de hoje é Reino de Pacificadores. A verdade é o seguinte: Jesus veio a essa terra para poder mostrar como exemplo aquilo que nós deveríamos ser na nossa vida. E ele foi um homem de paz. Ele foi um homem que falou a verdade, sim. Ele foi um homem que em algum momento ele foi um pouco mais duro, mas ele sim, com certeza, foi um pacificador. Ele foi um homem que por onde ele andava, as pessoas sentiam nele um homem do bem e um homem da paz. E esse sentimento que as pessoas tinham ao olhar para Jesus, de alguma forma é o tipo de sentimento que as pessoas que não são cristãs deveriam ter de nós que somos cristãos. Por quê? Porque na maioria dos casos o pessoal não cristão tem ali suas dificuldades, seus problemas, as suas brigas, as suas complicações, e aí eles querem uma vida diferente. Aí eles olham para um grupo. Esse grupo tem paz, aceitação, amor. Eles vão falar o quê? Eu quero fazer parte desse grupo. Agora, se eles olham para esse grupo e falam assim, não, eles são iguais a mim, e em alguns casos até piores do que eu não quero fazer parte desse grupo. E aí eu faço uma pergunta para você: como é que está o relacionamento entre os jovens da sua igreja? Como é que está o relacionamento entre as pessoas da sua igreja? Tem igreja que a gente chega, a gente sente até mal. É um irmão olhando feio para o outro, por problemas do passado, por problemas de liderança, porque não concorda com isso, não concorda com aquilo, e você sente um clima pesado. Você está entendendo? Jesus, ele veio para falar assim: filho, você tem que ser um agente da paz. E eu queria ler para vocês duas partes da nossa lição, porque eu achei assim incrível o que está aqui. Diz o seguinte: primeiro, são as duas partes azuis, tá bom, da nossa lição. A primeira diz assim, ó: Deus terá um povo que não se deixará dividir por cultura, comunidade ou país. As pessoas se unirão no amor de Cristo e permitirão que a sua cruz faça o trabalho de derrubar a parede da separação entre todos os que creem. Você está entendendo? O Evangelho, ele é aglutinador. O Evangelho é um evangelho de aceitação, inclusive de alguns que pensam de uma forma diferente. Sabe, ao longo da vida eu tenho o conhecido, eu tenho o amigo e eu tenho o camarada que é mais amigo ainda, é como se fosse quase um irmão. Isso é natural, cada um tem a sua personalidade. Mas o fato é de que eu, como cristão, eu preciso entender que as pessoas têm que ver em mim alguém com essa característica: agregador, pacificador. E aí a outra parte que eu quero ler para vocês está aqui, ó. Ao olharmos para a cruz e observarmos tudo que Jesus fez por nós, somos convencidos e levados a mudar a maneira pela qual nos relacionamos uns com os outros. Fulano de tal aqui, sabe, fez isso aqui de mal para mim. Ei, olha para Jesus. Jesus estava deitado, com os braços abertos, veio um sujeito lá com um prego desse tamanho, bateu na mão dele, ele olhou para o céu e falou assim: Senhor, perdoa, porque ele não tem noção do que ele está fazendo. Naquele momento, um anjo podia ter aparecido e ter dado um tapa na cara do sujeito lá. Bastava Jesus dar uma piscadinha que isso ia acontecer. E por que Jesus não fez isso? Jesus é o meu exemplo e seu exemplo de que, sabe, as pessoas elas erram e de que há necessidade de nós sempre sermos aquelas pessoas onde havia do perdão, da conciliação e da paz. Esse é o nosso propósito, inclusive como cristãos. O desafio é grande, mas com Jesus a gente chega lá.